Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vos trago algumas curiosidades que acho que vocês acharam muito incríveis. Algumas certas coisas que saíram daqui da África, coisas digamos que são muito conhecidas no resto do mundo, mas que saíram daqui da África. Fica nesse vídeo. Vocês conhecem o café? Conheço muito bem, principalmente o Brasil. Vocês quase consomem muito café. Então, basicamente, olha, vocês conhecem esse copo aqui, a história desse copo. Esse é um copo africano. Então, caso você queira saber um bocadinho da história do copo aqui, vou deixar um link aqui na descrição para você ir assistir o vídeo. Fiz um vídeo recentemente sobre esse objeto aqui, esse que é um copo africano. Vocês acredito, vão amar a história desse copo aqui. Vão lá conferir. Então, continuando, o café muito usado pelo resto do mundo. Tem certas pessoas que até quando ficam basicamente sem consumir o café, não se sentem bem, basicamente, nem posso dizer assim, não se sentem bem. Tem outros que sentem uma dor de cabeça, essas coisas e tal, porque que consomem demais café, quase até que o corpo acabou sendo um pouco dependente do que do café. Isso deve estar alguma coisa, né? Um passeiozinho aí, não podem consumir tanto o café. Sim, embora que é muito beneficente também para a saúde, mas tudo que é bom faz mal se você consumir exageradamente. Então o café, embora que sim é muito bom para a saúde, mas se consumir exageradamente vai te fazer mal futuramente, tá bom? Então consome mais moderadamente, principalmente no Brasil. Vocês consomem mais o café, mas é muito bom o café, mas dá uma moderada, tá bom? O café surgiu da África. Caso você não sabia, fica sabendo. O café surgiu da África, lá, não é nas florestas da Etiópia, até onde assim, né? Então, é um dos objetos que saiu daqui do nosso continente. É muito incrível saber que tem várias coisas que estão pelo resto do mundo e que basicamente surgiram daqui, mano. O café é uma dessas coisas aí. E tem mais coisas, tá bom? Fica nesse vídeo. Continua assistindo. Ter um conhecimento de algumas certas coisas que você usa ou algumas certas coisas que você consome é muito bom. Você pode chegar numa fase de contar para os seus amigos que, não, você, por exemplo, algumas certas pessoas estão a falar que não sabem de onde surgiu alguma certa coisa. Digamos assim, você pode chegar lá, se exibir, falar que não, eu sei da história dessa coisa aqui, que basicamente surgiu da África, essas coisinhas que assim. Então, falando em contar, temos também a matemática avançada. A matemática avançada surgiu da África também, mas posso falar assim, antes como posso dizer, de Pitágoras, né? Nós africanos, basicamente, não nós, né? Os antigos africanos já faziam cálculos avançados, digamos, já tinham conhecimento da matemática avançada. Posso dizer assim, lá, mais especificamente na República Democrática do Congo, né? Tem os ossos de Xango que com cerca, acho que tem cerca de 22 mil anos, se não me engano, né? São 22 mil anos, que esses ossos têm marcas que indicam muitíssimo bem algumas certas divisões, multiplicações, essas coisas, que até mesmo tem marcas que essas marcas demonstram conhecimento de números primos. Você sabia disso, mano? É muito incrível. Muitos não sabem de onde surgiu basicamente a matemática. Muitos até nem que não sabem, muitos pensam que pode até pensar que surgiu lá dos States, né? Dos Estados Unidos, né? Mas a matemática, nós já fazíamos a matemática antes de muitos dos outros países basicamente aprender sobre a matemática avançada. Vou falar matemática avançada, né? Preste atenção, matemática avançada. Então, basicamente, africanos já tinham conhecimento da matemática avançada. Uma das outras coisas, vamos falar sobre o quê? Engenharia. Deixa eu me explicar. Mais especificamente, vamos falar sobre o sistema de irrigação, que eu posso dizer que é uma engenharia ancestral africana, muito, mas muito incrível. Naquela época, basicamente, a engenharia começou no deserto. Sabe o deserto? Até onde eu vejo, lá é onde tinha muitas pessoas com criatividade. Porque lá, por exemplo, as pirâmides, ninguém sabe como que elas foram construídas, como que elas foram feitas, basicamente. Porque lá, digamos, os blocos que foram usados para construir a pirâmide são muito grandes, mas muito grandes mesmo, que até hoje
Ninguém sabe como que as pessoas fizeram para poder construir as pirâmides, mano. Então, com isso, vamos falar, vamos deixar essa parte à parte, né? Vamos falar sobre esses sistemas de irrigação. Naquela época, basicamente no deserto, antes de essas grandes represas que existem atualmente, africanos já dominavam a água, digamos, já faziam sistema de irrigação, sistema de comunicação de água, essas coisas assim. Mano, naquela época, africanos já faziam esses processos aqui, antes de o restante do mundo, né, digamos assim, fazer esses processos. Africanos já faziam essas coisas há séculos. Então posso dizer que a engenharia, posso até me atrevo a arriscar que a engenharia começou aonde? Aqui na África. A coisa que eu vou falar é o quê? A cirurgia. A cirurgia surgiu da África. Sabe mais especificamente onde? Onde mais seria? No Egito, mano. É lá onde surgiu a cirurgia. É lá onde começou, digamos, a cirurgia. Porque lá naquela época os egípcios, né, basicamente usavam de anestésicos naturais para poder fazer alguns procedimentos anestésicos, digamos, alguns procedimentos cirúrgicos, digamos. Faziam a cirurgia, mas basicamente cirurgias cranianas, em outras palavras, eu posso dizer assim. Que até naquela época tinha manuais médicos para esses processos aí, mano. Tinha até manuais médicos para esses processos aí, eles já faziam isso já faz muito, mas muito tempo. Mano, eu me surpreendo com a mentalidade dos egípcios. É muito incrível. Então, caso vocês queiram, vou repetir de novo, caso vocês queiram um conhecimento mais aprofundado sobre alguma das coisas que eu vou falar, deixem nos comentários que eu vou trazer um vídeo específico só para tal coisa que vocês podem deixar aí nos comentários que eu posso trazer. Então, vamos lá continuar. Então, eu aqui tenho dois objetos que vocês conhecem muito bem. O pente e o garfo. São dois objetos que muito conhecidos e muito usados também. Esses objetos também têm suas origens africanas, no qual, basicamente, antigamente, né, usava-se esses dois objetos aqui, muito mais aqui no nosso continente africano, usavam muito esses dois objetos. E eu quero falar um pouco sobre esse último objeto aqui. É muito engraçado saber que tem um dos objetos que surgiram do nosso continente, basicamente, mas em que aqui também no nosso continente quase tem uma certa parte muito grande da população que basicamente consome o seu alimento à mão. Digamos, pegam o alimento, usam, digamos mesmo, pegam com a mão, né, e consome desse jeitinho mesmo, simplesmente sem usar o garfo. Isso é uma das coisas que surgiu daqui, mas em questão dos outros países, basicamente não consegue consumir algum certo alimento à mão. Tem que usar o quê? O garfo. É muito curioso essa parte aí, saber que tem uma certa coisa que surgiu daqui do nosso continente, mas basicamente só nós usamos a mão. E nós, basicamente, a maioria das pessoas por aqui usam mesmo a mão. Raras vezes você vai ver pessoas que usam o garfo. Tem pessoas, mas é muito raro. Principalmente no meu país, muitíssimo raro mesmo. E o breaking dance, muito conhece muito bem essa dança aí. É uma das danças que é muito conhecida pelo restante do mundo, digamos assim. Mas a dança, posso dizer que é uma dança urbana, mas tem raízes africanas também. É muito importante você saber que, além de ter raízes africanas, essa dança assim, originou-se de alguns ritmos, digamos, de algumas práticas rituais, digamos assim, posso dizer assim, de algumas os movimentos da dança foram inspirados de algumas práticas de rituais. Olha, de onde surgiu o breaking dance? Surgiu daí mesmo, de algumas práticas de rituais, algumas certas coisinhas, mas tem a ver sobre algumas certas culturas africanas. E de lá de onde surgiu o breaking dance, ou algumas certas pessoas deram, digamos, faziam essa certa dança, onde algumas certas pessoas viram aquela dança e com isso originou-se o breaking dance. Mas basicamente surgiu daí mesmo, da África, em algumas certas culturas, ou originou-se de alguns certos movimentos de rituais. Mas não saber de onde saiu. Então, eu tô vendo que o vídeo está ficando um pouquinho longo aí. Eu pensava que eu poderia falar todas essas coisas aí em um curto tempo, mas parece que o vídeo está a ser muito longo e eu não tenho megabyte suficiente para poder fazer o upload. Como aqui não estou a usar Wi-Fi, basicamente aqui no país nós não, raras vezes você vê pessoas com Wi-Fi. Nós
usamos mesmo é o 4G, digamos assim. Tem outros que têm telefones que suportam 5G e usam 5G, mas a maioria das pessoas usam mesmo o 4G. E com isso nós fazemos de pagar alguns certos pacotes, digamos, de internet que levam um certo período, que após esse período terminar, claramente nós ficamos sem internet. E assim que funciona. Eu não rastreio muitos megabytes assim para poder fazer um upload grande. Então eu vou ter que recortar, mas vai ter uma parte 2. Caso vocês queiram uma continuação de algumas certas curiosidades, tem muita coisa, coisas muito, mas muito interessantes que, mano, você pode ter essa coisa, ou pode estar a usar essa coisa, você nem sabe que se originou daqui da África. Então, deixa aí nos comentários caso vocês queiram uma continuação também. E eu vou ter que ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, é nóis. Até a próxima. Fui!